tarde. Neste final de semana, como é habitual, olhamos a proposta da liturgia para o próximo domingo. Vamos analisar os textos bíblicos com o auxílio do Padre Nélio Pita, que está connosco, é o provincial dos Padres Vicentinos, também pároco de São Tomás de Aquino, na cidade de Lisboa. Boa tarde. Obrigado por estar aqui uma vez mais no programa Eclésia. Temos pela frente o 23º domingo do tempo comum e, assim, olhando um bocadinho o enquadramento geral da proposta litúrgica para este domingo, podemos dizer que ele nos desperta um bocadinho para a responsabilidade que nós temos perante os outros, perante os nossos irmãos. Não devemos ficar, digamos, indiferentes à realidade que nos circunda. Também neste projeto da salvação e de coerência de vida de fé. As leituras entendem-se quando nós lemos como um contínuo relativamente do domingo passado. No domingo passado nós vimos Jesus dizer a Pedro, aos discípulos, quem quiser seguir-me, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E isto é uma tarefa todos os dias. Jesus diz isto na sequência da abordagem de Pedro, dizendo a Jesus, não te metas nesse assunto. Jesus diz, o meu caminho é o caminho do Calvário, vou ser rejeitado, vou ser, portanto, perseguido, vou morrer. E Pedro, como bom amigo, diz, não faças isso. E Jesus ralha com Pedro. Agora, a questão que se faz é, que é isto da cruz? Como seguir Jesus? Como se entende esta vivência de se renunciar a si mesmo e pegar na cruz? E acho que as leituras deste domingo, de alguma forma, especificam, concretizam o que é pegar na cruz. Nós vemos no Evangelho que pegar na cruz significa promover a reconciliação, esta reconciliação que tem diferentes etapas. Não desistir de situações que aparentemente são irreconciliáveis, impossíveis, estão já sem remédio. Na primeira leitura nós poderíamos dizer que pegar na cruz significa ser sentinela, estar atento, ser vigilante, ser cuidadoso com o bem comum. E em São Paulo, assim de uma forma muito sucinta, diríamos que renunciar-se a si mesmo, pegar na cruz, significa amar com todas as consequências que isso implica para cada um de nós. É interessante pensar que estas leituras são proclamadas num primeiro fim de semana em que muitos de nós regressamos de férias, ainda que este ano as férias sejam umas férias... Tudo muito alterado. Muito alterado, muito Mas, enfim, estamos naquilo que se chama tradicionalmente a rentrée. E ouvir estas leituras também é uma espécie de dizer, olha, este é o caminho e nós não podemos ser cristãos dando férias a nós mesmos, dando férias à cruz. Não existe cristianismo sem cruz. É uma ilusão pensar que nós podemos ser discípulos pondo parte da cruz. É completamente absurdo. Muito bem, vamos avançar na nossa análise e vamos começar precisamente por olhar o Evangelho de Mateus, que vamos escutar já de seguida. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja. E se também não der ouvidos à Igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Há aqui um sublinhar de uma certa necessidade de haver alguma insistência para irmos junto dos outros, chamá-los à verdade, procurar indicar-lhes o caminho, não desistir deles, ao fim e ao cabo.
Eu diria que é uma espécie de guia de procedimentos para a reconciliação. E Jesus é bem claro, nós não devemos desistir de construir a comunidade. E a comunidade é muito mais do que o somatório dos sujeitos individuais. Muitas vezes entendemos as comunidades, as igrejas, as paróquias, os grupos, como um amontoado de pessoas. E o conjunto das pessoas nem sempre são comunidade. Comunidade é muito mais do que isso. Significa que há algo que é comum, que nos une. Duas palavras que estão juntas. Comum, unidade. E o comum é a profissão da mesma fé. Nós todos professamos a mesma fé. E é a profissão da mesma fé que dá essa unidade. Só que, muitas vezes, a profissão da mesma fé é entendida no dia-a-dia de forma diferente. Percebe? Portanto, estamos a dizer que aquilo que é a expressão da fé, a sensibilidade com que eu leio os textos, são diferentes entre mim e o outro. E essa diferença gera muitas vezes tensão. Acontecia naquele tempo e acontece ainda hoje. Há diferentes expressões. E haverá alguém sempre que acha que tem o dono, seja dono da verdade, e esse alguém, portanto, tem uma atitude que é errática, que é contra a maioria, não está em comunhão com a maioria. Então há aqui 3 níveis. O primeiro nível, alguém que vai falar com ele, vai sozinho falar com ele, vai tentar chegar a um acordo, vai ajudá-lo, motivado pela caridade, pelo bem que quer este irmão. Se essa pessoa não lhe dá ouvidos, passa a um segundo patamar, e esse segundo patamar é mais formal, mais jurídico, porque tem a presença de 2 pessoas. Se essa pessoa, se esse irmão não se corrigir, então há um terceiro nível, que é o nível da comunidade, que é o nível da igreja. E se o irmão persistir no erro, portanto, não aceitar aquilo que é a norma, aquilo que é o pensamento, aquilo que é a opinião da igreja, então essa pessoa é um outsider, é alguém que pôs em causa a comunhão, que não está em comunhão com a igreja. Há aqui vários aspectos que poderíamos também ainda destacar. A importância da comunidade como o espaço da reflexão sobre estes assuntos, de discernimento. Isto é, não é um assunto do padre, não é um assunto do líder, da senhora catequista, mas é um assunto de uma comunidade que está em sofrimento quando alguém tem uma postura que é contrária à sensibilidade da maioria. O Padre Nélio Pita é pároco, é guia de uma comunidade. Como é que também vai concretizando na prática esta atenção, esta sensibilidade realmente aos diversos ritmos, às sensibilidades, às formas, às vezes um tanto ou quanto distintas, como se faz a apreensão, aquilo que dizia ao fim e ao cabo. É preciso aqui ser um elemento unificador, não é? Absolutamente. Também? E perceber que a Igreja, nesse campo das diferentes expressões, é católica. E católica significa isso mesmo, é universal. As divergências que há às vezes de pensamento, de sensibilidade, não podem pôr em causa a comunhão. O problema, de facto, é quando alguém se considera iluminado, uma espécie de extraordinário, visionário, e que, portanto, não tem em conta aquilo que é o pensamento, aquilo que é a sensibilidade da comunidade. E acha que todos os outros estão errados e ele é que está certo. E, infelizmente, existem situações dessas, nós sabemos que existem. E este texto, nesse sentido, também ajuda-me a pensar que eu devo sacrificar, devo, por vezes, calar aquilo que é a minha opinião, tendo em vista o bem comum, tendo em vista aquilo que é a sensibilidade, aquilo que é precisamente a unidade do grupo. E eu diria outra nota que me parece fundamental, que é a nota com a qual Jesus termina o Evangelho de hoje. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. A importância da oração. Quando uma comunidade tem estas divergências, eu diria que é normal, faz parte do processo de crescimento, estas dinâmicas internas. Há uma tensão que é salutar, que permite até o desenvolvimento e a não estagnação de uma comunidade. Porque se uma comunidade estiver sempre a dizer o mesmo, for um conjunto de yes men ao Senhor Padre, a comunidade não vai crescer, não se vai desenvolver. É necessário uma certa tensão interna. Mas tudo deve confluir para momentos de oração, e esses momentos de oração é, por excelência, a participação na Eucaristia Dominical. Se nós prescindirmos desses momentos de oração, se nós prescindirmos do lugar onde devemos estar juntos para nos alimentarmos da palavra e do corpo de Jesus, então é mais do que certo que vão surgir
movimentos que vão promover a divisão, a fragmentação da comunidade. Eu digo, porque também sou membro de uma comunidade de vida consagrada, os padres vicentinos. Se nós não rezássemos juntos, regularmente, se nós não celebrássemos a Eucaristia juntos, cada um com a sua pancada já teria feito a sua capela, já teria feito a sua vida. Fundamental esta dimensão espiritual. E quando essa dimensão espiritual está enfraquecida ou não existe, a divisão é mais do que normal. Mas quando existe e quando todos estão sintonizados nesse comprimento de onda, também estabelece esta comunicação, onde dois ou mais estiverem reunidos, no meio deles, o que pedirdes, ser-vos-á concedido, e há aqui um canal eficaz de comunicação entre os homens e Deus, não é? Sim. No fundo, as pessoas percebem, através da dimensão espiritual, da prática da oração, que os seus projetos não são projetos meramente humanos, que não estão ali porque decidiram estar ali, que por detrás de tudo isto há um projeto de Deus e que nós somos instrumentos de Deus, e por isso orar significa precisamente afinar com o projeto de Deus. E isso é muito interessante, Henrique. Quando nós temos isso bem claro diante de nós, quando nós temos essa convicção interior, pode vir grandes tempestades, Covid-19 a multiplicar, mas nada nos impede de realizar o projeto de Deus. Nem a própria espada, nem a própria morte, porque temos a certeza que esse é o projeto de Deus. E essa certeza vem precisamente pela prática da oração, e a prática da oração que não é apenas um assunto pessoal, mas é um assunto também comunitário. A dimensão comunitária é fundamental na nossa vida enquanto cristãos. Porque ser cristão não é um assunto, uma questão pessoal que eu trato na minha relação apenas com Deus. É também uma relação comunitária. A questão da oração comunitária, tantas vezes as pessoas têm hoje muita tendência a serem também individualistas nesta questão da oração. E ela é essencial, a oração individual que a pessoa tem, o seu relacionamento com Deus, mas não substitui a oração comunitária, não é? Absolutamente, mas tem a ver também com o tempo em que estamos a viver. Nós estamos a viver em um tempo em que há a supremacia do eu em detrimento do grupo. Hoje, aquilo que aquilo que uma pessoa pensa, a opinião que dá e que partilha nas redes sociais, portanto, muitas vezes não é tão valorizado como era noutros tempos a dimensão do grupo, mas mais a dimensão individual. E isso reflete-se também nas vidas das comunidades. Mas, de novo, é fundamental que nós recuperemos este sentido de comunidade no sentido original, não como um conjunto de pessoas individuais, mas como um grupo que partilha o mesmo espírito, que está motivado, que tem o mesmo objetivo e que usa os mesmos meios. Vamos então aqui olhar a primeira leitura do profeta Ezequiel, e lá está, uma vez mais, esta responsabilidade que temos pelo itinerário de vida daquele que caminha ao nosso lado. Somos responsáveis também por cada um daqueles com quem nos cruzamos neste mundo, e tantas vezes parece que caímos naquela tentação fácil até de nos confortarmos porque estamos bem e os outros caminham num caminho errado, mas eu faço o meu caminho correto, mas estou errado porque sou responsável por ele. E aqui o profeta diz-nos que Deus nos chamará à responsabilidade também por isso, não é? É muito interessante que o texto, o Senhor estabelece Ezequiel como sentinela. Nós estamos habituados a ver o profeta como um porta-voz de Deus, que emite juízos por vezes de condenação, outras vezes palavras de esperança ao povo. E aqui é uma outra dimensão do profeta. A sua missão é fundamentalmente aquele que está vigilante, aquele que está desperto, aquele que está consciente das situações que põem em causa a segurança, neste caso, de Israel. E, portanto, enquanto os outros dormem, fazem a sua vida normal, há alguém que está disposto a sacrificar a sua vida, o seu bem-estar, tendo em vista o bem comum. E, portanto, é a função do sentinela. E eu diria que esta função é também a função de todos os batizados, mas em especial de pessoas que estão investidas de alguma responsabilidade. Vamos descer ao nível muito concreto. Um pai, de alguma forma, é um sentinela.
É aquele que está desperto, que está consciente, que vê os sinais de perigo que rodeiam o filho e por isso é capaz de dizer-lhe, olha, não faças isso. E o pai insiste 1, 2, 4, 20, não se cansa de insistir. Mas é claro, se o filho desobedecer, a responsabilidade é do filho, não é do pai. Porque é o filho que assume a responsabilidade. O pai, em princípio, não impede a liberdade, não vai, deixa-o seguir o seu próprio caminho. Mas a sentinela assume essa responsabilidade que é alertar para perigos iminentes. E quem diz um pai, de outra forma, com outra responsabilidade, poderia dizer um sacerdote, um pároco, poderá dizer um professor. Isto é, são pessoas que estão investidas de alguma responsabilidade, de alguma função e às vezes têm esse trabalho ingrato, que é verdadeiramente às vezes ingrato, dizer a alguma pessoa, algum irmão ou um conjunto de irmãos ou uma comunidade não estão a proceder bem. Olhem que estão no caminho errado. Olhem que essa leitura, essa interpretação não é correta. E às vezes as pessoas não entendem e quando não entendem às vezes reagem negativamente. E já não querem saber da mensagem que a sentinela tem para transmitir, e já estão fechadas e persistem no caminho do erro. E portanto, a responsabilidade é delas. O profeta, a sentinela, tem essa missão de transmitir. Eu terminava dizendo que na sociedade em que vivemos, alguns autores, nomeadamente alguns psicanalistas, falam da ausência de pai. E o que é isto da ausência de pai? Às vezes faz-nos falta na sociedade precisamente estas figuras tutelares. Homens e mulheres, evidentemente, que liderem e que sejam pessoas claras nas orientações que dão. Nós percebemos que, em alguns contextos familiares, até a figura do pai está enfraquecida, por razões variadas, às vezes por uma coisa muito simples, como não ter tempo. E por isso essa figura não tem muita força para pôr limites, para dar orientações, porque os filhos apontam o dedo, olha lá, tu podes falar, porque tu não fazes assim, tu não estás cá. Curiosamente, este tempo de confinamento, ouvi várias vezes jovens dizerem, crianças, jovens e adolescentes dizerem, este tempo foi bom porque tivemos mais tempo com os nossos pais. E portanto, quando um pai está ausente, e não apenas fisicamente ausente, mas aquilo que simboliza o pai, que é também a orientação, o limite, por limites. Quando um pai está ausente, evidentemente que o filho pode correr o risco, pode correr muitos riscos, e a responsabilidade é do pai. E é por isso que é importante nós não termos medo de assumir esta missão de sermos sentinelas. A Romanos, Paulo fala então também desta a dimensão da caridade, uma vez mais, na sequência também da leitura anterior, esta mobilização que temos também em relação ao outro, e a caridade é precisamente esta dinâmica que me impele em direção ao próximo. Não é? É muito interessante, Henrique, que este texto esteja em São Paulo, porque às vezes falamos de São João como aquele que fala e repete o tema do amor. Deus é amor e quem não ama o próximo não é digno e por aí adiante. Mas o tema do amor, o tema da caridade está também de uma forma muito patente, como nós vimos no Evangelho, nesta segunda leitura deste domingo. Está muito patente em São Paulo. Portanto, ele vai dizer também em Coríntios, nós podemos fazer 300.000 coisas e podem ser coisas muito belas, muito generosas, mas se não tivermos amor, se não formos motivados pelo amor, nada nos serve. E Paulo aqui fala de 4 mandamentos, por exemplo, mas para dizer o que é, que o amor, que a caridade tem diferentes expressões. A caridade pode ser a fidelidade matrimonial, a caridade pode ser a defesa de valores como a defesa da vida, e nós sabemos, nós que andamos na igreja, a defesa da vida, nomeadamente desde a concepção até à morte. A caridade pode ser a defesa de pessoas que entram no nosso país sem documentos, imigrantes, por isso não matarás, e isto de matar não é apenas fisicamente, de novo, é também simbolicamente, colocá-lo de parte, desprezá-lo, fazer de conta que ele não existe. Portanto, há aqui diferentes expressões do amor que São Paulo faz referência. E quem cumpre o amor, quem cumpre este mandamento, quem cumpre a lei da caridade, do amor, é um discípulo perfeito, porque a caridade resume todas as leis. Muito bem, Padre Nélio Pita, muito obrigado por nos ter ajudado a entrar plenamente nestas propostas litúrgicas das
as passagens bíblicas deste 23º Domingo do Tempo Comum. Lembro ainda que a edição rádio do programa Eclésia passa mais logo, na Antena 1, quando forem 22h45. Pela nossa parte, o desejo de uma boa tarde e um ótimo fim de semana.